Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Nesse momento, recebendo uma figura especial aqui do município de Toledo, o deputado federal Dilceu Esperafico, ele que vai falar um pouco sobre os primeiros meses de mandato, sobre os principais projetos e os principais debates lá na Câmara Federal. Esperafico, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. É um prazer estar aqui no site Toledo News mais uma vez, já estivemos numa outra oportunidade. E também estou aqui à disposição para prestar conta do meu trabalho nesses primeiros 5 meses no Congresso Nacional. E também estou à disposição aí para alguma curiosidade, alguma coisa que é de interesse da comunidade. Fica bem à vontade para nós batermos um papo. Então, Esperafico, pouco mais de 5 meses de mandato, o que dá para falar desses primeiros meses, o que foi debatido, quais os principais projetos ali, o que dá para falar desses primeiros meses? Todos sabem que o início de um mandato é um pouco complicado, porque muitos parlamentares novos chegam, e eu também estou voltando como parlamentar novo do primeiro mandato, porque estive fora. Então há muita curiosidade e também muita incerteza daquilo que vai ser feito, que vai ser votado. Mas nesse primeiro período aí, em função da situação que o nosso país vive, todos sabem aí, com uma dificuldade, com a última eleição, acabamos tendo um país bastante dividido entre situação e oposição. E isso não é diferente lá no Congresso Nacional. Lá também tem os prós e os contras. Mas todos convergem pensando no Brasil. Ninguém quer que o Brasil vá mal. Essa história de quanto pior, melhor, não pode ser para nenhum brasileiro. E nós também não queremos isso. Então, no Congresso Nacional, muitas votações, mesmo que às vezes aparentemente a oposição está votando com a situação, não é por causa de apoiar a situação. É, sim, para apoiar o nosso país, para não deixar que aconteçam coisas piores. Mas lá votamos coisas muito importantes. Por exemplo, para a nossa região, para o Paraná, enfim, para o Brasil, o marco temporal. Todos sabem que o marco temporal faz parte da Constituição de 88. Em 88, ficou determinado que todas as áreas indígenas onde existia índio em cima naquele momento deveriam ser demarcadas em 5 anos. Foram demarcadas muitíssimas áreas, foi demarcado no nosso país 14% do território nacional, é uma imensidão de áreas. Porém, com o passar do tempo, surgiram algumas dúvidas se tinha ou não tinha índio naquela época em cima, e algumas outras áreas foram tentadas, através de laudos antropológicos, sendo demarcadas, e o governo foi demarcando. E o ápice de toda essa confusão foi com a demarcação da Raposa Serra do Sol, onde que, na grande área lá de Roraima, onde que havia plantações de arroz, havia índios também, havia uma miscigenação numa enorme área, lógico, aqui era índio, aqui era lavoura e assim por diante, chegou para o Supremo Tribunal Federal, até que o Supremo deu como área indígena, toda aquela área. Porém, naquela mesma data, o Supremo falou que, a partir de agora, seria respeitado o marco temporal. Somente seriam demarcadas áreas aonde existia índio em 88. E o que não está sendo respeitado pelo governo, e também o próprio Supremo agora está querendo votar novamente, dizendo que pode demarcar áreas onde não tinha índio, porém tinha vestígio. Se nós for respeitar isso, São Paulo, Copacabana, Avenida Paulista teve índios no passado, então não tem uma coisa. Agora, a Constituição tem que ser respeitada. Por isso, um projeto foi votado na Câmara dos Deputados, onde que determina que o marco temporal tem que ser respeitado. Votamos na Câmara, 300 e poucos votos, foi uma votação muito expressiva, e agora foi para o Senado. Estamos aguardando a votação no Senado. Por quê? Se a Câmara e o Senado não legislar, o Supremo vai legislar. E aí nós sabemos que será contra os agricultores, será favorável a continuar essa confusão de demarcação de áreas indígenas. Esperamos que o Senado vote logo e o Supremo respeite uma lei feita pelo Congresso Nacional. Porque tem que fazer uma análise. Quem faz as leis é o Congresso Nacional. O que o Supremo tem que fazer não é fazer lei, é ver se a lei é legal ou não. Então, o marco temporal, na minha opinião, o Senado votando, nós estaremos tranquilos. Outras votações importantes também estão acontecendo, mas fica à vontade. Outra votação importante é a questão da reforma tributária.
Como o senhor tem visto essa proposta feita pelo governo, pelo ministro Haddad, e como que está esse debate lá na Câmara? Bom, a reforma tributária, todos querem, todos sabem que ela é importante para o Brasil. Nós queremos a reforma, mas temos que ter muito cuidado. Da forma original como veio a proposta, é impossível nós aprovarmos. Por quê? Por exemplo, nós do agronegócio, eu falo nós do agronegócio porque o Paraná e o Brasil hoje vive do agronegócio. É o que está carregando a balança comercial, que está fazendo com que o PIB seja positivo, é o agronegócio. E da forma que a proposta veio, ela vai incidir uma tributação muito grande em cima do agronegócio, fazendo com que nós, agricultores, não sejamos mais competitivos internacionalmente. E não é a intenção do Brasil fazer isso. E também os prestadores de serviço, que é outra coisa que emprega mas muita gente é na prestação de serviço, e também está sendo uma tributação excessiva. Então, nós temos debatido muito com o relator, que é o Cláudio Cajado, aliás, da reforma tributária não é o Nivaldo Ribeiro. Estamos discutindo muito para que ele mude esses pontos, tenha assumido compromisso conosco, e inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que só vai colocar em votação no momento em que a reforma tributária tenha se ajustado com a Frente Parlamentar da Agricultura. Isso nos dá um pouco de tranquilidade. Então, nós queremos a reforma tributária, sim, mas não podemos prejudicar ninguém. Eu acho que temos que simplificar, sim, porque hoje, no nosso país, precisa ter quase mais contadores do que mão de obra para manter toda a parte legal, para andar tudo certinho nas empresas. E isso não pode, tem que reduzir a tributação, tem que desburocratizar, como na maioria dos países do mundo vem acontecendo, e fazer com que todos paguem, mas que todos paguem menos, para que o Brasil continue arrecadando bem, mas não sobrecarregar um determinado segmento ou uma determinada categoria, inviabilizando aquela atividade. Então, somos favoráveis à reforma tributária, mas dentro de uns critérios que não sejam abusivos para nenhum lado. O senhor participa de uma das frentes parlamentares do agronegócio lá na Câmara. A gente sabe da pujança, da força de Toledo, de toda a região no agronegócio. Toledo, inclusive, na última semana veio a divulgação do VBP, pelo 10º ano consecutivo, o maior valor bruto da produção agropecuária do Paraná. Como que estão essas discussões sobre o agronegócio lá, e o que dá para trazer para Toledo, para a nossa região nesse sentido? Bom, o agronegócio é hoje que está em evidência do Brasil. Nós temos a maior frente parlamentar da agropecuária, que ela defende os interesses do agronegócio brasileiro. Toledo, evidentemente, está em destaque pela produção, como alguns outros municípios de outros estados do Brasil também estão em destaque, então tem que ter muito cuidado. Em função desse destaque que Toledo tem na produção, há um segmento importante do Brasil, que é a Embrapa, está se instalando aqui no Bioparque. Isso é muito bom, porque ela vem aqui ajudar a desenvolver técnicas para melhoria da produção de frango, melhoria de suínos e assim por diante. Então, são coisas que, em função do município ser tão pujante no agronegócio, é que está tendo esse destaque de vir a Embrapa para Toledo. E, por outro lado, também, aí um trabalho pessoal nosso, nós vamos ter que carregar recursos para que o nosso município dê condições para o agronegócio se manter forte. Por exemplo, já vem há muitos anos aqui o nosso município fazendo um belíssimo trabalho de estradas rurais. Não tem outro país no Brasil, outro município no Brasil, que tem essas condições de trafegabilidade, de logística para a distribuição, por exemplo, dos insumos para os aviários, para o recolhimento dos grãos que são colhidos, para chegar até os postos de recebimento, como tem em Toledo. Mas isso vai tendo um desgaste, então nós precisamos estar pensando em recursos bem expressivos para manutenção. Porque, às vezes, você fazer alguma obra é importante e necessária e tem um gasto, mas depois tem que ter a manutenção. Então, eu vejo, por exemplo, nos próximos anos aí, Toledo tem que investir muito em manutenção das estradas rurais para que elas não sejam deterioradas. Porque se deixar deteriorar, depois fica muito caro para recuperar. Então, são recursos que têm que ser adicionados para o nosso município e a gente vai trabalhar nisso.
Você sempre foi, nos mandatos anteriores, um defensor do Hospital Bom Jesus. A gente sabe de muitas dificuldades que eles passaram nos últimos anos, a questão ali da filantropia. Até esse ano veio uma verba, através do seu mandato, ali de 1,5 milhão, mais 1 milhão do deputado Ricardo Barros, para o Hospital Bom Jesus. E agora a gente também, na expectativa de talvez a abertura do Hospital Regional para esse ano, também na possibilidade de vir verbas. Dá para trabalhar para mais verbas para o Hospital Bom Jesus, para quem sabe para o Hospital Regional lá na frente? Como que vai ser o seu trabalho assim, na área de saúde? Bem, na área de saúde é fundamental. Outro, o Hospital Bom Jesus não é o hospital de Toledo, é o hospital que atende a 20ª Regional de Saúde. Então, todo o recurso que vem para o Hospital Bom Jesus, ele está vindo para ajudar 17 e 18 municípios da nossa região. E o pessoal da região entende e sabe da importância. Então, nós, apenas 5 meses que estamos lá, com o apoio do Ricardo, que você acabou de falar, mas isso porque eu pedi esse favor para ele, nós já conseguimos colocar aqui no Bom Jesus 2,5 milhões. Isso é um fôlego. Aliás, o dinheiro não chegou ainda porque vem via Estado e o Estado vai aplicando aí, mas é uma coisa correta, certa, não tem dúvida que isso vai acontecer. Mas isso não é suficiente, porque, infelizmente, com a partida do Scavinato, ficou um vácuo. Ficamos aí 2 anos, 3 anos sem receber recursos significativos, recebendo alguma migalha de algum outro parlamentar, mas recursos significativos não vieram mais. E isso deu uma defasagem. E você sabe que um hospital filantrópico, que depende praticamente do SUS, ele não sobrevive, porque a tabela do SUS vem defasada já faz 20 anos. E isso, quanto mais atendimento tiver, mais prejuízo dá. Então, há necessidade, sim, e o que vem ocorrendo aqui, o apoio da comunidade, que ajuda muito o hospital, e também o apoio de recursos extraordinários. As emendas são recursos extraordinários. E eu assumi o compromisso no começo do meu mandato de me dedicar muito para recuperar as finanças do hospital, porque havia dívidas também para serem sanadas. Já conseguimos 2,5 milhões, espero que até o final do ano consiga bem mais, e para o ano que vem um volume mais significativo, para que nós possamos andar tranquilamente e atender a nossa população. Porque muitos que não têm usado o hospital, ou às vezes não tem parente ou amigo que precisou, não sabe, mas quem transita ali dentro, que verifica diariamente a importância que tem esse hospital para a nossa cidade, para a nossa região, é coisa fantástica, porque atende todo mundo, ele é portas abertas para todo mundo e realmente tem dado resultados. Há poucos dias aí foi inclusive ampliado a parte de cardiologia para o hospital, isso é importante, coisa que não estava sendo atendido aqui, vai ser atendido aqui também. Então, eu tenho certeza que a sociedade colabora e nós vamos estar ajudando muito o Hospital Bom Jesus. E mais uma meta que nós temos. O Hospital Bom Jesus está funcionando num prédio particular, alugado, que graças a Deus, que ele existe, que está aí, mas com uma série de deficiências, que havia necessidade. Corpo de Bombeiros está exigindo melhorias, a vigilância sanitária também, mas é impossível ficar aplicando recurso em cima de um prédio alocado que, num momento ou outro, vai ter que ser desarticulado. Então, estamos iniciando, junto com o Conselho do Hospital Bom Jesus, uma campanha aí para construir um novo prédio próprio para o hospital. Isso vai acontecer, pode ser que demore, não vai ser de um dia para o outro, mas tem que ser iniciado e tem que ter um trabalho muito forte, muito grande. Houve já os primeiros passos. Foi feita uma solicitação, apoio da prefeitura, apoio da comunidade, e foi resgatado o terreno já. A Universidade Federal, a PUC, a Universidade Católica, cedeu um terreno suficiente para construir um novo hospital. Então já está escriturado, é a primeira etapa, o terreno não podia. Agora vamos atrás de recursos para construir o novo hospital, que dentro dos padrões modernos que precisa ter um hospital. O hospital regional, que você acabou de citar, também já vai ajudar, mas é um hospital de porte pequeno, são apenas, eu acho que 80 leitos, vai ajudar, vai desafogar, mas não é o suficiente. Então precisa dar amplitude ao hospital regional e muito mais ainda a construção do novo Hospital Bom Jesus.
Outro assunto polêmico que tem sido debatido lá na Câmara é a questão do MST, até está ocorrendo uma CPI lá. Você tem acompanhado a CPI? Qual o seu posicionamento sobre esse momento? A gente sabe que após o início do governo Lula houve um aumento significativo no número de invasões em várias propriedades rurais pelo Brasil. Como que o senhor vê toda essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu não sou membro da CPI, porque para ser membro da CPI o líder tem que indicar, e já teve dentro do nosso partido aqueles que fizeram o movimento para CPI estão participando, mas estou totalmente favorável à CPI, acho que ela era necessária, porque nós precisamos mostrar para o governo que não é através de invasões de terra que vai resolver o problema da reforma agrária. Ninguém que está lá na CPI é contra a reforma agrária. Todo mundo é favorável para que aquele cidadão que tem vocação agrícola e que quer um pedaço de terra, vai ter. Tem sobrando. O governo tem áreas próprias, tem áreas que estão aí degradadas, etc. Agora, o que nós não admitimos é a invasão de propriedade, onde que agricultores já de gerações recebidas de herança, etc., de repente, de um dia para o outro, invade sua propriedade e acaba tendo um litígio aí desnecessário. Então, a invasão de terra nós somos totalmente contra, somos a favor à reforma agrária correta, bem feita, e a prova disso é que no último governo do Bolsonaro, ele emitiu mais de 400 mil títulos para os agricultores que estavam realmente assentados. Isso que tem que fazer. E outro, tem áreas que são próprias. E alguma área que realmente está excedente, mesmo que seja propriedade particular, o governo pode adquirir e fazer a reforma agrária. E tem como discutir essa reforma agrária? Existe alguma coisa nesse sentido lá já sendo debatida na Câmara? Tem muito, mesmo a Frente Parlamentar de Agricultura debate. E agora a CPI, no final dela, vai fazer um relatório onde vai mostrar o que deve ser feito, aquilo que não pode ser feito, que é a invasão, e o que tem que ser feito para que haja uma reforma agrária adequada. Outro tema que tem gerado muita polêmica e muita discussão é a questão do projeto proposto pelo governo, que é a chamado PL da Fake News, que até iria entrar em votação, acabou sendo retirado, vai voltar para discussão. Qual o seu posicionamento sobre esse projeto, o seu entendimento sobre esse projeto? Bom, da forma que o projeto estava, eu ia votar contra, porque realmente a maioria de nós votaria contra e o governo viu que ia perder, retirou de pauta. Talvez alguma regulamentação possa ter, não assim de forma como está sendo feito, mas que proteja o cidadão de ser difamado injustamente, que tenha até uma penalidade. Mas fora isso, eu acho que tem que ter totalmente liberdade de imprensa. Nós temos que chegar aqui e conversar aquilo que nós achamos que podemos conversar. Se nós aqui achamos que temos que falar bem do governo, vamos falar, e se achamos falar qualquer coisa que ele esteja errado, podemos falar. Agora, da forma que o projeto é, nós não poderíamos falar isso aí, então ficaria muito limitado. Eu acho que pode ter alguma regulamentação, não é de imprensa, uma regulamentação sobre aquilo que seja dito, porém não pode ter regulamentação da imprensa. E como que está sendo o contato com o governo? Os deputados de oposição têm tido um contato com o governo, com os ministros? Tem um campo aberto? É uma discussão mais complicada? Como que tem sido esse contato? Olha, não tem muito diálogo. O governo está muito no começo ainda, não está mostrando por que veio, e a gente está trabalhando no Congresso normalmente. Muitos ficam, mas se tu não está na base do governo não vai ter recurso. Não, os parlamentares têm o direito de suas parcelas, independente de estar na base do governo ou não. Isso já foi criado no passado e está sendo respeitado. Então, uma prova que eu já trouxe em 5 meses recursos para 20 municípios da nossa região. E, de modo especial, aqui para Toledo, foram 2,5 milhões para o Bom Jesus, já veio numa outra oportunidade 500 mil para outras finalidades. Hoje eu estou passando para a Prefeitura Municipal de Toledo a pedido dos nossos vereadores, do Polasso, do Chumbinho, do Varela, do professor Oséias e também do Careca, 2,5 milhões para a infraestrutura urbana que, já conversando com o prefeito, será aplicado na Avenida Cirne Lima para dar um visual melhor para a nossa cidade. Então, não significa que você está na situação de oposição, a questão de recursos é independente. Eu estou trazendo já mais 2,5 milhões
para o município de Toledo. Você vê, em 6 meses, 5 meses de mandato, já atingimos 6 milhões de reais aqui para o nosso município. Outro tema que está sendo debatido e tem gerado muita polêmica lá na Câmara é a questão dos atos de 8 de janeiro. Também foi criada uma CPI acerca disso. O que o senhor pensa do tema? Houve também ali algumas discussões de que o governo possa também ter facilitado os atos. Como que você vê toda essa situação? Bom, a CPMI, ela teria que ser para esclarecer os fatos. Está um pouco difícil, porque na base do governo tem maioria de número de pessoas. Porém, os fatos são muito evidentes, as gravações que existem mostram muita coisa. A prova é que nas primeiras convocações, somente pessoas contrárias que eram contra, se fosse a CPMI do dia 8 de janeiro, que eram sendo convocados. Mas essa última semana já, felizmente, foi conseguido convocar o Gonçalves Dias, que era chefe do GSI, no momento que esteve presente. Então, eu acho que muita coisa pode ser esclarecida. O que nós precisamos fazer com urgência é procurar esclarecer para que aquelas pessoas que foram presas injustamente, e algumas estão ainda lá presas, outras já são réus que vão ter que responder processos, tenham a solução definitiva avaliada, porque está sendo cometida uma injustiça muito grande com essas pessoas. Elas estavam pura e simplesmente lá num projeto de cidadania, num direito que tem de protestar, como sempre houve no Brasil, e de repente foram induzidas lá para um campo de concentração, foram presas, e muitas delas ainda estão sendo presas. E mais de 1.200 foram indiciados como réus, como se fossem bandidos. Pessoas que são, normalmente, pessoas que estavam lá com a boa intenção de patriotas para defender o nosso país. Você citou no começo da conversa a questão da importância da Câmara, dos projetos discutidos lá dentro, dos projetos propostos lá, mas muita gente fala do intervencionismo da STF em muitas situações. Como você tem visto o trabalho dos ministros do STF nesse sentido? Infelizmente, é uma coisa assim que podemos assim ficar abismados com o que vem acontecendo. Hoje, quem está legislando, quem está executando, etc., é o Supremo. Então, ele está se intrometendo no Poder Executivo, no Legislativo e na parte deles, que é o Judiciário. Então, eu acho que está muito difícil, eu acho que faltou o Senado Federal, que tem o poder para dar uma brecada no Supremo, de fazer isso. Eu acho que, eu vou ser bem claro aqui, Pacheco está muito comprometido com o Supremo, muito comprometido com o governo. Pacheco é o presidente do Senado. Era ele que poderia convocar um ministro do Supremo para esclarecer as formas que está, e não está sendo feito. Então, eu acho que um grande culpado de tudo que o Supremo vem fazendo é o Senado, que não está cumprindo sua parte. Você teve outros mandatos como deputado, 6 mandatos, mas sempre foi o único deputado federal de Toledo. Na época tinha o Duílio como deputado estadual, o Welter por um tempo também foi deputado estadual. Agora temos 2 deputados federais de Toledo lá na Câmara. A gente sabe que vocês ideologicamente pensam bastante diferente, mas isso contribui de alguma forma? Como é o contato de vocês? Podem ter pautas que vocês possam discutir juntos para trazer melhorias para Toledo, para a região? Como é o contato entre vocês? Por enquanto, começou há poucos dias que o Welter está lá, ainda não tivemos nenhum papo assim mais definitivo, mas eu acredito que depende da vontade de cada um. Eu quero produzir para Toledo, produzir para o Paraná e produzir para o Brasil. Vai depender da vontade dele, penso que ele também tem esse mesmo pensamento. E sobre o prefeito Beto, a gente sabe que o Partido Progressistas e o grupo do prefeito Beto sempre são opostos aqui no município, sempre concorrem nas eleições majoritárias à prefeitura. Você, inclusive, teve uma reunião com ele na última semana. Como é esse contato? É um campo aberto também para discutir, para trazer melhorias para Toledo? Não, a nossa conversa é institucional. Eu fiz a visita ao prefeito de Toledo justamente para discutir esses últimos 2,5 milhões de recursos, aonde poderia ser aplicado, que os vereadores estavam me pedindo recursos para o município. Então, aquilo que for para o bem do município, nós não temos lado, nós estamos todos juntos. Agora,
temos lado no momento de uma eleição, pura e simplesmente, nos respeitando, sou amigo de todo mundo, e nem se fala hoje, eu estou achando que não é momento ainda de falar em eleições são no ano que vem, e no momento é somar esforços para que as coisas dê certo. Nós queremos a nossa cidade maravilhosa, então nós não podemos puxar para trás, temos que auxiliar. E é por isso que nessa semana mesmo é muito significativo, porque quando a gente fala que está trazendo 2,5 milhões para uma melhoria na cidade, não é empréstimo, o governo não precisa devolver. A única coisa que o governo municipal tem que fazer é aplicar corretamente e prestar conta. Então é muito diferente do que fazer um empréstimo internacional, que você vai ter que devolver aquele valor e com recursos muito, às vezes, abusivos em cima. Então há uma diferença brutal em conseguir um recurso a fundo perdido do que um empréstimo. Você falou que ainda é cedo para discutir sobre as eleições municipais do ano que vem. Internamente, o partido já discute nomes para candidatura à prefeitura, apoio a outras siglas. A gente sabe que o Partido Progressista sempre vem com candidatos fortes, liderou o município com Schiavinato, Lúcio, Derli. Existe alguma coisa já nesse sentido ou vão pensar mais à frente? Não, evidentemente que todo partido existe para pensar em disputar eleições. Senão não precisava ter o partido. O nosso partido, o Partido Progressista, está discutindo, sim, internamente, possíveis nomes para disputar a eleição. Uma coisa é certa, que nós vamos estar na majoritária na próxima eleição, ou prefeito ou vice. Porém, nós temos que fazer umas alianças. Hoje, o partido está limitado em número de candidatos a vereadores. Então, nós temos muito mais pretendentes a candidatos a vereadores do que as vagas existentes. Então, nós vamos ter que ter partidos parceiros. E nós já estamos conversando com outros partidos aí, que dentre esses partidos sairá os melhores candidatos. Não significa exclusivamente que tenha que ser do Partido Progressista. Porém, o Partido Progressista vai fazer parte disso, pretendendo ter candidato a prefeito, a vice-prefeito e uma boa chapa de vereadores. Está discutindo, sim, e vai estar atuante na próxima legislatura. E como você vê os nomes do Partido Progressista, de outras siglas, você acha que tem ocorrido uma renovação na política local? Você até tinha saído por um tempo, não se candidatou na eleição passada, nessa última eleição voltou, teve infelizmente a partida do ex-deputado Schiavinato, do Ilho também partiu recentemente, mas já estava afastado devido à idade avançada e os problemas de saúde. Mas como você tem visto a renovação, existem novos nomes? Olha, sempre tem que ter renovação e a gente sente falta disso. O problema é que às vezes muitas pessoas que têm capacidade, têm condição, não aceitam participar. Às vezes criticam, mas não querem participar. Então eu acho que a renovação é importante, nós estamos tentando trazer pessoas novas para dentro do partido, porque os que estão vão passar, com certeza absoluta. Eu já tinha passado, 4 anos atrás, eu já tinha parado, eu não ia mais ser candidato. Eu só voltei em função da morte do Schiavinato, que estava fazendo um brilhante trabalho. Hoje ele estaria aqui no meu lugar falando com você, provavelmente, mas infelizmente não foi o que nós planejamos e o que ocorreu. E eu entrei, na realidade, eu falei uma vez, era para o sacrifício, o pessoal falou, não pode falar isso, mas é uma realidade. Por quê? Senão Toledo não teria, nesse momento, um representante. Por quê? Porque para se eleger deputado federal e até mesmo estadual, precisa ter uma densidade regional. E como eu não estava mais, e mesmo o deputado estadual, numa disputa ignorante que nós sempre temos aqui na cidade, de várias pessoas que querem sair candidato sem a mínima condição de eleger, nós tínhamos ficado sem estadual e sem federal, uma vergonha. Aí eu senti uma responsabilidade e que o pessoal da região falou, não, vem que nós te apoiamos para a região voltar a ter representatividade. Eu só voltei para atender esse anseio de nós não ficarmos sem deputado federal. E eu vou dizer aqui para você, ficar sem deputado estadual, sem deputado federal, dá uma diferença muito grande, nós perdemos muito. A prova que durante o ano de 2022, Toledo não recebeu praticamente recurso nenhum a fundo perdido. Eu estou 5 meses lá, já são 6 milhões que já chegaram aqui estão chegando para o nosso município a fundo perdido. E quanto mais nós vamos conseguir durante os 4 anos. Então, a importância que tem, e a sociedade tem que ter essa conscientização de que preparem pessoas e
quando termina o ciclo de um, entra outro para que isso aconteça. Agora não adianta ter uma disputa ignorante onde não elege ninguém. E o próprio partido tem preparado pessoas nesse sentido para concorrer a deputado estadual mais à frente também, a prefeitura, deputado federal, a gente sabe que o senhor não vai ficar tanto tempo lá ainda. Não, eu também acho que pretendo possível. Eu não vou dizer que não vou ser candidato, porque eu não ia ser e fui de novo. Então essas coisas não se falam. Mas a gente tem que estar preparando alguém para nos substituir já no próximo mandato. Tem que ter alguém que queira, que assume essa responsabilidade e tenha o apoio popular, porque senão não chega lá. De nada adianta o cara ser candidato se não tem chance de se eleger, que daí só dá despesa, dá prejuízo e o município fica sem representatividade. E o que dá para esperar agora desse restante de ano do mandato, dos próximos anos desse mandato? O que dá para esperar? O que a população de Toledo, da região, do Paraná, pode esperar da atuação do deputado Esperafico lá em Brasília? Bom, eu estou no início de um mandato de 4 anos. O meu primeiro orçamento vai ser no final desse ano. Então eu tenho 4 orçamentos daqui para frente. Com certeza eu vou priorizar assuntos, temas na parte financeira que o município precisa e, evidentemente, a nossa região, porque eu sempre atendi Toledo e região. Hoje, se você for fazer um histórico do passado, muitas coisas que existem, ou a grande maioria das obras importantes, só existe porque tinha alguém lá no governo federal careando esses recursos. O teatro, o Centro Eventos, a Universidade Federal Tecnológica, e uma série de outras coisas que existem hoje em função disso. E isso tem que continuar, não pode parar. Então eu estarei à disposição, sempre trocando ideia com os que estão no poder, como eu fiz essa semana com o prefeito Beto Lunit, que nos atendeu muito bem lá na prefeitura, já discutindo com ele onde seria aplicado esses 2,5 milhões. Ele achou e indicou para a gente que seria a Avenida Cirne Lima. Conversei com os vereadores que haviam me pedido o recurso, eles concordaram perfeitamente com isso. É um tema muito importante para Toledo, para a região, é a questão do pedágio, a possível praça de pedágio ali entre Toledo e Cascavel. O primeiro lote do pedágio já vai ter a licitação agora em agosto e provavelmente já nos próximos meses, o início do ano que vem, tem a discussão para o lote que envolve aqui a nossa região. A praça entre Toledo e Cascavel já é ponto final, já é definitiva, dá para se discutir isso ainda? Bom, como é que está essa questão? Inclusive, essa semana eu recebi o cidadão Rainer Zelasco no meu gabinete para discutir exatamente um tema que é da região toda, do extremo oeste aí, Paraná em desenvolvimento, oeste em desenvolvimento, discutindo sobre esses temas. Eu queria aqui salientar a importância que tem um cidadão que nem o Rainer Zelasco, que se dedica a sente cargo público para defender os interesses da nossa região. Eu não acredito que consiga tirar a praça entre Toledo e Cascavel por um fluxo muito grande de veículos e um trecho evidentemente propício para ter uma praça de pedágio. Porém, o que nós precisamos trabalhar é no valor da taxa, porque se nós tivermos uma taxa abusiva, compromete muito o desenvolvimento da nossa região. Eu acho que aqui nós temos somente o lote 5 ou 6, serão os 2 últimos lotes, entrando Guaíra até Toledo, até Marechal, porque até Marechal já está duplicado, mas vai ter o pedágio, e Toledo a Cascavel e assim por diante. Então é importante que se discuta. Como Toledo e Cascavel já está duplicado, o que nós temos que brigar é por uma taxa mais moderada. E também pelo seguinte, existe uma possibilidade de discutir que se pague o pedágio pelo trecho rodado. Eu não sei como funciona direitinho, mas nós já estamos discutindo que é uma forma que existe uma tabulação. Porque é uma injustiça, por exemplo, a pessoa que é de Sede Alvorada, pertence ao município de Cascavel. O pedágio vai ser depois deles. Ele vai e volta para a sede do município dele, vai ter que pagar 2 pedágios por percorrer 30, 40 quilômetros. Então, existe a possibilidade de pagar por trecho rodado, que seria uma taxa variável dentro do... O sistema está sendo discutido e é um dos temas que nós estamos apoiando. E como tem sido o contato
com a população no mandato, com as entidades. Você citou esse contato com o Rainer Zelasco, que é do Programa Oeste em Desenvolvimento. Eles têm trazido demandas para você, para o mandato, e quais os principais gargalos que você tem visto nessas conversas? Não, temos muitas. Diariamente tem contatos. Infelizmente, a gente não tem tempo para atender todos que estão procurando, porque o nosso período aqui é meio limitado. A gente fica muito em Brasília, então o período assim é um pouco limitado. Mas nós temos recebido muita gente, principalmente entidades. Hoje mesmo vamos receber o pessoal da Suinocultura. Há poucos dias recebemos o pessoal do Colégio Agrícola, recebemos o pessoal da Fazenda Esperança e assim por diante. Todos os segmentos querem ser atendidos. E a gente, na medida do possível, está atendendo todo mundo e fazendo o possível para que nós possamos atender da melhor forma possível aquilo que é mais importante para a nossa região. Para encerrar esse nosso bate-papo, o espaço está aberto para deixar o último destaque desses primeiros meses de mandato e dos próximos passos aí desse trabalho. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade que você nos dá para estar aqui conversando com vocês e, com certeza, com muitas pessoas que estarão nos assistindo, estarão nos ouvindo, e dizer da importância que tem de ter um bom relacionamento à comunidade com quem os representa e com o governo do estado e com o governo federal, para que as coisas possam acontecer. Felizmente ou infelizmente, tudo acontece através da política. Por exemplo, não é só recursos. O problema, às vezes, são as leis que são colocadas. Nós temos que discutir, por exemplo, agora, a reforma tributária é tão importante, ou mais importante, do que trazer recursos para o município. Porque se nós não fizermos uma reforma tributária justa, ela vai prejudicar todo cidadão. Então, isso é fundamental no mandato de uma pessoa. Por isso que o cidadão que se aceita de ser candidato e se elege, ele tem que ter um discernimento das coisas muito claro e pensando no todo. Não pode pensar somente num segmento, tem que pensar em toda a sociedade. E é isso que nós pretendemos fazer nesses 4 anos que estarei representando Toledo, representando o Oeste Paraná e cada cidadão. E você que está me ouvindo, com certeza quero te representar com muito respeito, porque eu sei da importância que cada cidadão tem na nossa sociedade. Muito obrigado. Espera, fica o nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com o nosso público, conversar com a população de Toledo e passar um pouco sobre o mandato. Obrigado. Hoje nós recebemos o deputado federal Dilceu Esperafico, ele que falou um pouco sobre os primeiros meses de mandato na Câmara Federal, os próximos passos, projetos, verbas, demandas aqui da cidade de Toledo. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal no YouTube. Já aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, porque lá tem outras entrevistas, também tem o nosso podcast Tô no Pod, lá tem um conteúdo bacana contando histórias de pessoas aqui da cidade de Toledo. Nos vemos em breve e até mais.